Primeira Crônicas, no capítulo 13. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Quem tem a palavra do Senhor e não encontrou, diga misericórdia. Amém. Então vamos ler? Louvado seja Deus. Que tem por título: a arca é depositada em casa de Obed-edom. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, e dali a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Ai guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos e com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém, a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom tudo quanto tinha. Amém? Levanta as suas Bíblias, você que não tem Bíblia, levanta a sua mão, aleluia, e vamos clamar para que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra. Amém? Maravilhoso Deus, soberano Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, meu Deus. Senhor, eu venho aqui, meu Pai, junto da tua igreja nessa noite, pedindo, Senhor, a direção aqui, a permissão, meu Pai, para ministrar aqui a tua palavra. Meu Deus, mas que eu não venha usar de mim mesmo, Senhor. Meu Deus, não deixe que eu venha usar do teu Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, não deixe que eu venha aqui, meu Pai, tentar engrandecer, meu Pai, a minha carne, Senhor. Meu Deus, meu Pai, pois a palavra é tua, a igreja é tua, meu Pai, e o mensageiro aqui também dessa mensagem, meu Pai, é do Senhor. Meu Pai, tudo pertence ao Senhor nessa terra. Meu Pai, eu nada tenho, eu nada posso, mas nós temos a certeza que nós tudo podemos no Senhor, que é o Deus que nos fortalece, meu Pai. Meu Deus, seja feita a tua vontade aqui, meu Pai, nessa noite. Meu Deus, meu Pai querido, Deus Santo, que eu seja vaso, mensageiro. Deus, glorificar o nome do Senhor. Amém? Grande Deus. Aleluia. Aqui nós vemos, irmãos, aleluia, fala acerca da arca. Aleluia, louvado seja Deus. A arca qual era usada para guardar ali objetos valiosos, quais as tábuas dos 10 mandamentos e, aleluia, demais. Aqui a mensagem do Senhor, irmãos, nos mostra a importância, louvado seja Deus, de ter o Senhor. Porque o Senhor aqui, quando Ele disse a esse povo para levar a arca, Ele disse: eu estarei convosco.
Irmãos, a presença do Senhor, ela é importante, ela é imprescindível, ela é essencial, aleluia, na nossa vida. Louvado seja Deus. Mas nós vemos aqui, irmãos, nesta mensagem, glória a Deus, que Davi, aleluia, louvado seja Deus, ele acabou se equivocando, cometendo erros neste percurso, né? A arca qual ficou 20 anos, aleluia, grande Deus, fora ali do povo de Israel, glória a Jesus, mas a qual eles conseguiram resgatá-lo. E aqui nós vemos, irmãos, que Davi, ele cometeu um erro muito grave. É o que muitas das vezes nós fazemos também, né, nessa terra. Muitas das vezes nós queremos ter conselho com os homens. Muitas das vezes nós olhamos para o ser humano pelo cargo, pela raça, pela a sua situação financeira, ou seja, a sua classe social, né? Na igreja nós olhamos muitas das vezes pelo cargo. Se é membro, muitas das pessoas não dão importância. Se é obreiro, né, já vai aumentando a importância. Se é dirigente, pastor, então, né? Mas principalmente, se olha que o demônio cai, aí a pessoa olha mais para aquilo. Mas, irmãos, muitas das vezes a gente não tem que olhar para isso. Porque aqui nós vemos que Davi, ele foi ter conselho com os capitães, né, com os capitães e com todos os príncipes. Ou seja, Davi, ele olhou, irmãos, para aqueles que eram grandes, né? Aleluia. E, glória a Deus, ele diz: se bem vos parece que se vem do Senhor. Irmãos, primeira coisa, a gente tem que pegar conselho com Deus. Se você tem dúvida de algo, a primeira coisa que eu te aconselho a você estar fazendo é dobrar o seu joelho e falar com Deus. Meu Deus, às vezes você não tem discernimento espiritual, né? Aí o que acontece? Mas irmão, eu orei, mas irmão, eu não tive resposta. Então você pede a Deus para que quando você for procurar alguém, seja uma pessoa que seja instruída por Deus, para que você não venha fazer de forma errada. Porque se o algo que você está pedindo a Deus, se ele vem de Deus, Deus vai te dar a confirmação conforme a vontade dele. Você não precisa de perguntar, e olha, toma muito cuidado com quem que você vai tomar conselho, com quem que você vai pegar a opinião, para que você assim não seja enganado. Porque aqui nós vimos que Davi, ele deixou ali, né, uma questão: se bem vos parece, ou seja, se vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa. Irmão, se de Deus a gente não tem que ter dúvida. Se Deus mandou você fazer, você não tem que ter dúvida. Agora, se você está com dúvida, glória a Deus, aleluia, muitas das vezes pode não ser, né, ali o Senhor. E nós vemos aqui, louvado seja Deus, que Davi, né, as pessoas que foram escolhidas, irmãos, muitas das vezes o homem escolhe pela aparência. E pelo homem escolher pela aparência, o que ele escolhe, ao invés de ser bênção, vai ser algo improdutivo, aleluia, na nossa vida. Se eu olhar para o irmão pelo que ele parece ser, não, aquele irmão ele parece, mas se eu não tenho certeza, irmãos, eu não posso dizer nada a respeito daquela pessoa. Se eu der para ele a condição de fazer algo a qual ele não está preparado, irmãos, aleluia, pode ser algo, irmãos, que pode chegar a ser grave, né? Aqui nós vemos que quando a arca estava sendo levada, louvado seja Deus, que eles conseguiram, né, aleluia, glória a Deus, resgatar a arca. E quando ela estava sendo levada, louvado seja Deus, ali tinham os homens que eram responsáveis, né, pela guarda, né, para guiar aquele caminho. E nós vemos que ali havia um dos tais, a qual eu vejo aqui na mensagem sobre que ele não estava diante de Deus conforme Deus queria. Nós vemos que ele não estava conforme Deus queria que ele estivesse. Aqui levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para você estar na presença de Deus, aleluia, você não pode estar de qualquer maneira. Nós vemos, irmãos, essa mensagem aqui. Quando eu li essa mensagem, o
Senhor me levava a mensagem que está lá no livro de Levítico, no capítulo 10, no versículo 1º e 2º, que fala, como eu já disse aqui outro dia, dos dois filhos de Arão, que era Nadab e Abiú. Irmãos, nós temos visto isso muito. Eu não vou falar de ministério. Não vou falar de ministério porque muitas das vezes, irmão, a gente fica religioso e só olha para o ministério dos outros, ou seja, outras igrejas, e não olha para nós. Irmãos, nós temos visto acontecer como podemos dizer, um vento de doutrina, um fogo estranho que tem entrado em nosso meio. Mas fulano de tal faz isso, faz aquilo, e Deus tem usado. Irmãos, nós temos que ter o discernimento se realmente esse algo ele provém de Deus. Porque, irmãos, nem todo aquele que diz o nome de Deus é de Deus. A Bíblia diz, irmão, mas você é doido de falar isso não, mas a palavra diz para nós que nem todos que estão em Israel são israelitas. Então nem todo aquele que fala o nome do Senhor, mas é pregador, Deus usa tremendamente, irmãos, mas isso daí não vai salvar. Nós temos já a Bíblia, irmãos, justamente para isso. Para quê? Para nós termos nela, a Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é o nosso manual. Então, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, nós temos que ser guiados pela palavra do Senhor. Nós não temos que ser guiados pelo homem. Você não tem que se espelhar no homem. É lógico, se você vê que aquela pessoa está enquadrada na Bíblia, sim, busca referência naquela pessoa, mas se não está, e Deus mostra. Se você está realmente buscando em Deus, porque você quer Deus, Deus não vai te deixar enganado. Nós vemos aqui que os dois filhos de Arão, em Levítico 10, vou ler conforme está aqui. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor, e consumiu, e morreram perante o Senhor. Fogo estranho, uma forma de adorar a Deus, irmãos, a qual vai na contramão da palavra do Senhor. E isso tem entrado em nosso meio. Irmão, se o incensário já está aceso, se a chama já está acesa, para que eu vou querer colocar fogo aonde já tem fogo? Se já tem o jeito de servir a Deus, para que eu vou querer inventar, aleluia, a minha maneira de servir a Deus? Irmãos, por várias vezes, nesses pequenos 3 anos que eu estou na presença do Senhor, eu nunca consegui, irmãos, ficar sapateando, ficar pulando, ficar rodando. Às vezes você faz, os movimentos, você balança e tudo, bate um pé, mas eu vejo pessoas que correm, que rodam, que caem no chão, que rolam para lá e para cá, e tem pessoas que ainda discriminam a gente, falam que não vem de Deus. Irmão, Gálatas, no capítulo 5, no versículo 23, ali fala para nós acerca do domínio próprio, é fruto do Espírito. Se você não consegue dominar aquilo que você está fazendo, então não é fruto do Espírito. E se não é o Espírito Santo de Deus, quem que é? Então, irmão, a gente tem que ter discernimento. A gente tem que ter discernimento da palavra de Deus, para não ser enganado pelos homens, para não ser, irmãos, queimado assim como esses 2 homens aqui foram, para não ser morto aqui como Uzá, como ele foi, porque ele tocou, os bois tropeçaram. Irmão, para você ver como que são as coisas, irmão, mas a arca ia cair, os bois tropeçaram, e aqui nós vemos, aleluia, os bois, estendeu usar a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçaram. Irmãos, nós vemos aqui que os bois tropeçaram, e tem Bíblia aí que fala mais, tem mais detalhes. Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 12, também conta aqui sobre essa história. Ela fala que a arca ela pendeu, que ela balançou, e para ele não deixar a arca cair, para ele não deixar aquela arca cair, louvado seja Deus, ele estendeu a sua mão. Ou seja, ele teve uma boa intenção
de não deixar aquela arca cair. Mas Uzá, ele não era, aleluia, levita. Quando eu falo levita, que muitos também trocam, fala que, levita fulano de tal. Eles colocam uma pessoa que canta como levita, né? Mas cada um formula de uma forma, mas a Bíblia não condiz assim para nós. Quem canta, está louvando, pode ser chamado como cantor, mas quem levita era quem cuidava, né, do templo, das coisas de Deus. Ele não tem a ver com louvor, mas, né, os que sobrepejaram, a palavra diz para nós, ali foram instituídos, né, naquele momento, para louvar também. Mas não é que era levita. Levita não quer dizer quem louva. Então, se eu prego, eu não sou levita, eu sou levita porque eu estou fazendo a obra de Deus. Quem limpa a igreja também é levita porque está fazendo a obra de Deus, né? E aqui nós vemos, irmãos, que a palavra do Senhor, ela mostra para nós que Uzá, por uma boa intenção, para que a arca não caísse, ele estendeu a sua mão na arca. Mas, irmãos, ele não tinha santidade suficiente para fazer aquilo. Era como aqui os 2 filhos de Arão foram fazer algo fora a vontade de Deus. Uzá foi instituído ali, foi selecionado por Davi, e eu creio que pela ignorância, eu falo ignorância, irmão, não falo na questão de burrice, mas falta de conhecimento, de analisar Deus, porque ele buscou dos homens em nome de Deus, e aquele homem foi colocado para cuidar ali naquele momento. E quando ele tocou, aqui a palavra mostra para nós que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Então, irmãos, nós vemos como que tem até uma frase que muitos usam, que de boa intenção o inferno está cheio. Irmãos, não tem essa de meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem como você ficar em cima do muro. Se você está vendo que tem acontecido coisas estranhas na sua vida, é porque você ainda não entregou a sua vida para Deus. E nós vemos aqui porque esse homem, nós vemos também os 2 filhos de Arão, que foram mortos. Uzá também foi morto, porque tocou naquilo que não devia tocar. Não estava preparado para fazer, aleluia, aquilo. Não tinha preparo para aquela ocupação a qual ele foi designado. Irmãos, a gente tem que estar preparado. Irmão, mas eu sou tão fraco, eu sou tão falho, e sei que todos nós somos. Uma coisa é nós queremos nos humilhar diante de Deus, mas Deus reconhecer que nós temos um preparo para fazer aquilo, porque é Ele que prepara. Não, eu não vou em tal lugar, eu não vou fazer tal coisa, porque eu não estou capacitado. Mas você vai esperar o quê? Alguém, um pastor, vir para você e dizer: olha, irmão, vamos fazer essa tal coisa, que você está preparado. Deus me falou que você está preparado. Às vezes nem está nada, às vezes Deus não falou nada, mas às vezes, se você esforçar, primeiramente ter a certeza que você está santificando. Não, meu Deus, eu quero realmente fazer tua obra, eu quero fazer algo para o Senhor, mas eu quero que primeiramente, irmão, quando eu vim para a igreja, eu já falei isso aqui, eu repito, eu pedi a Deus, me usa, Senhor, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. Pedia tanto, irmão, para ser usado, mas o que adianta eu estar sendo usado, irmão, mas eu não ter uma vida casta, uma vida em santidade com Deus? Deus pode usar qualquer um, isso aí os irmãos são testemunho, não só aqui dentro, mas lá fora, cada das pessoas que nós vemos que tem acontecido sinais, tem acontecido prodígio, mas e daí? Lá em Mateus mostra para nós que no grande dia muitos não dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome, irmãos, no nome do Senhor a gente pode fazer, entre aspas, tudo, né? Em nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Mas o Senhor vai dizer: apartai de mim, maldito, vós que eu nunca conheci, vós que pratiqueis a iniquidade. Então, irmãos, para a gente fazer as coisas para Deus, nós temos que ter a direção de Deus na nossa vida. Às vezes eu posso estar no pecado, irmão, está todo mundo vendo que eu estou no pecado. Mas o irmão está falando isso aí, eu conheço fulano que faz isso, aquilo, outro. Ô, irmão, mas está errado. Por que ainda está indo, irmão? Porque, irmãos, é o que eu acabei de falar, não adianta falar Senhor, Senhor, irmãos. Às vezes a Bíblia diz para nós também que o joio, ele vai crescer em meio do trigo, e aqueles homens, ao eles verem que o joio estava crescendo, eles perguntaram se podia arrancar o joio. O Senhor disse que não,
Porque se eles arrancassem o joio, poderia sair trigo junto. É o exemplo que eu dei aqui semana passada, se eu não me engano, a minha irmã estava aqui. Às vezes, irmãos, eu estou no pecado. Às vezes a pessoa vem e fica doida para me arrancar. Mas espera aí, a minha irmã, o meu pai e a minha sobrinha estão buscando a Deus, e Deus tem agradado o propósito deles. Então por que Deus não vai me tirar? Porque às vezes que se Deus permitir que um homem, e isso acontece, irmão, já vi vários testemunhos de um homem exaltado que levantou e mandou expulsar fulano. Ninguém pode expulsar ninguém da casa do Senhor, independente do que ele comer, porque ao Senhor cabe a justiça. A própria Bíblia diz para nós: a mim cabe a justiça e a vingança e a justiça. Então se um homem por ignorância me tirar daqui, meu pai e minha irmã também podem sair. Às vezes eles eram trigo e eu era joio, então o joio vai crescer. Você pode ter certeza. Às vezes, irmão, a gente fala, a gente fica triste, porque a gente vê, meu Deus, não era para ser assim, e está sendo. Mas e fazer o que, irmão? A única coisa que a gente pode fazer, e é essencial, é dobrar o joelho e orar. Porque, mas eles não foram aqui, Uzá foi morto. Os 2 filhos de Arão também foram mortos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aqui fala da morte física, mas nós também podemos trazer para a morte espiritual. Porque a Bíblia diz para nós que o pecado consumado, ele gera a morte. Mas, irmãos, não é só a morte física. Às vezes eu estou aqui fisicamente, eu estou bem, eu estou sorrindo, eu estou próspero, mas espiritualmente eu estou morto. Porque se eu não tiver uma vida em Cristo, irmãos, porque se eu estiver, a Bíblia mesmo diz para nós que aquele que estiver em mim, eu estarei nele. Então aquele que estiver em mim, quem garante que eu estou em Cristo? Quem garante que você está em Cristo, que nós estamos em Cristo? Será que o nosso testemunho, a nossa vivência, tem mostrado que Cristo realmente está em nós? Ou nós temos assim, não, tem hora que está, tem hora que não está? Não tem como. Isso daí, irmãos, não pode acontecer, na nossa vida. Aleluia, nós temos que ter a certeza, da nossa salvação, para que nós não venhamos ser mortos por praticar aquilo que é contra a vontade do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, irmão, no segmento da palavra, que Davi, ele se encheu de tristeza, porque o Senhor, aleluia, ele permitiu, que Uzá fosse morto. Que o Senhor tivesse matado ali, aleluia, Uzá. Louvado seja Deus. E grande Deus, Davi ainda questionou, Davi temeu ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Irmãos, aqui nós falamos de parte dura, Nossa, meu Deus, mas eu tenho que consertar a minha vida realmente. Nós temos que consertar. Nós temos que consertar a nossa vida, irmãos, porque às vezes nós somos pequenos, porque aqui agora a Bíblia vai falar de um homem para nós, a qual, aleluia, ele era ali dos Edomitas, ele era um homem pequeno, aleluia, era um levita, era um servo do Senhor. Davi, aleluia, era rei. Davi foi instituído como rei, mas Obed-Edom, que veio dos Edomitas, ele era servo. E aqui nós vemos que na palavra do Senhor, aleluia, aquele lugar foi chamado de Perez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom em tudo quanto tinha. Aqui, irmão, nós podemos ver que se Obed-Edom foi abençoado 3 meses, aquela arca ficou na casa de Obed-Edom. Para você ver, irmãos, quando o Senhor ele entra na sua vida, quando o Senhor ele entra na minha vida e na sua vida, nós temos uma vida próspera. E quando eu falo próspera, irmãos, eu não falo em situação financeira somente, porque às vezes você está fraco na fé, às vezes o seu casamento está sendo destruído, mas quando você busca a Deus de coração,
Quando você luta para fazer a vontade do Senhor, o Senhor ele chega, porque aqui fala da arca, mas a arca trazendo para os dias de hoje é a presença do Senhor na nossa vida. Se nós temos a presença de Deus na nossa vida, irmãos, nós vamos ter discernimento para o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer e quando nós devemos fazer. Irmão, eu estou passando por uma luta muito grande. Irmão, a minha família, o meu lar está sendo destruído. Mas ei, será que você tem colocado a sua vida diante do altar do Senhor? Será que você tem buscado a Deus e vivido? Porque às vezes, irmãos, nós entramos aqui no templo, como nós chamamos de igreja, mas é um termo que a gente usa porque a igreja somos nós, né? Mas às vezes nós entramos na igreja vazio e saímos mais vazio ainda, porque não, essa mensagem não é para mim, porque eu vim aqui para ouvir Deus falar do carro que eu estou pedindo para Deus. O irmão não falou nada a ver com o carro. Nós vimos só uma revelação. Esse irmão aí está por fora. Deus não usou o irmão para revelar o meu carro. Então esse irmão aí, sei lá, acho que Deus não está usando ele não. Irmão, a maior revelação que nós temos é a palavra de Deus. Porque se nós queremos, aleluia, nós queremos ser abençoados por Deus, nós temos que ter a presença de Deus. E se o Espírito é santo, o que faz a mim e a você pensar que eu vivendo de qualquer maneira eu vou alcançar a graça de Deus na minha vida? E se eu tenho alcançado a vitória, uma bênção material, uma bênção financeira, quem garante que, aleluia, glória a Deus, que é Deus que está prosperando? Porque, irmãos, o enganador, ele está ali. A Bíblia diz que Satanás, ele está, aleluia, ao nosso derredor, buscando a maneira qual possa nos tragar. Quem garante, irmão, que com a riqueza, com a dureza do nosso coração, não seja uma maneira do diabo estar nos tragando? Para quê? Para viver a vontade dele. Porque se o meu coração está endurecido, e mesmo assim eu estou sendo próspero, algo me faz pensar que isso está vindo de Deus. Mas espera aí, se eu não estou ouvindo o que Deus está falando para mim, e mesmo assim as coisas têm acontecido, como que pode ser Deus? Irmão, não tem condição. O galardão, a bênção, como a gente costuma dizer, é para todos. Mas a salvação é individual. Então nem que vai adiantar eu estar buscando bênção, ou eu estar, não volta aqui nunca mais, porque esse irmão só sabe falar de salvação, só sabe falar do pecado, só sabe falar do diabo, só sabe falar que não pode andar assim, assim, assado. Mas não é o irmão ou a irmã que fala, é a palavra de Deus. Não é o irmão ou a irmã que está, aleluia, como muitos gostam de dizer, te julgando ou te condenando. Quem faz isso, irmãos, esse trabalho é da palavra de Deus. O irmão simplesmente está sendo transmissor. E como a palavra diz para nós, irmão, muitas das vezes nós viemos à igreja, o Senhor fala conosco, mas a gente fica assim, nossa, irmão, estou jogando indireta para mim. Eita, esse irmão está falando algo, é porque ele sabe que eu estou fazendo algo, por isso que ele está falando isso aí é para mim. Mas espera aí, a palavra não diz para nós, o Senhor diz para nós da seguinte forma: eu açoito e corrijo a todos quanto eu amo. Então, se está diferindo, você tem que glorificar Deus, é porque Deus está falando contigo. Porque, irmãos, para você tomar a direção e trazer uma mensagem de Deus, tem que vir de Deus. Mas o irmão sabe tudo que eu estou falando, é o que eu estou vivendo, sabe? O irmão sabe tudo que eu estou vivendo, e o que ele está falando é o que eu estou vivendo, é o que está acontecendo. Não, ele está jogando em direta. Amém. Se você continuar pensando assim, você vai continuar sendo cegado pelo inimigo e nunca vai alcançar a sua libertação, a sua vitória, a vitória do seu lar, a vitória por aquele vizinho que você ora, a vitória por aquele amigo que você coloca nas mãos de Deus. Primeiramente, irmão, a gente tem que abrir o nosso coração. Nós temos que fazer, aleluia, é o que eu disse outro dia, eu tenho anunciado sempre, que é uma mensagem que eu li, que está lá em Atos, que fala, aleluia, glória a Deus, fugiu da minha memória, mas louvado seja Deus, daquele povo que recebia, os bereanos, que recebiam a palavra de bom grado.
Será que nós temos recebido a palavra de Deus de bom grado? Será que quando o Senhor tem nos repreendido, nós temos recebido de bom grado? Será, irmãos, que nós temos perante a sociedade, nós temos nos portado como servos e servas de Deus? Ou será que quando você está perto daquela pessoa assim, a qual aquela pessoa mexe com o seu coração? Não, que dali eu gosto. Será que perto dela você muda para você não mostrar que você é tão crente assim? Não. Eu falo porque eu já fiz isso, irmãos. Então, outro dia a pessoa virou para mim assim: mas agora o Diego está falando isso daí, mas ele esqueceu do passado dele. Não, eu não esqueci. Justamente por isso que eu falo tudo que eu estou falando hoje, é porque eu vivi isso no passado, mas o Senhor abriu os meus olhos. Como diz lá em Provérbios, a minha palavra é colírio para os vossos olhos. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela limpou os meus olhos. Como tem aquela mensagem daquele homem que era cego, e o Senhor mudou os olhos dele, O Senhor limpou, o Senhor deu visão àquele homem. E não adianta, irmão, naquele dia a gente querer justificar o nosso pecado, mas eu não sabia. Lá em João 9,41 fala, irmãos, para nós, a mensagem deixa para nós bem claro que antes nós éramos cegos, mas agora já vos tem aberto a vossa visão. Vamos trazer sim para a gente entender. Então, irmãos, antes eu era cego, mas agora eu já não sou mais. Agora o Senhor já abriu a minha visão. Então como que eu vou continuar justificando o meu pecado? Irmão, mas minha vida está muito boa. Está uma bênção, irmão. Está prosperando, tudo que eu estou pedindo para Deus está acontecendo. Mas aí lá no fundo, irmão, o Senhor vem e te toca, mas você está fazendo algo errado. Então analisa, Nós temos que analisar a nossa vida, irmãos. Mas se também há um tempo, irmãos, nós vemos aqui que a palavra não fala quantos anos. Que aqui, irmãos, se nós vemos que a palavra diz para nós que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e a arca ficou longe do povo durante 20 anos, então nós podemos, entre aspas, entender que 20 anos esse homem padeceu. 20 anos ele passou necessidade de algo. Mas aqui nós vemos que apenas 3 vezes que a presença do Senhor chegou na casa dele, Deus abençoou a casa e tudo quanto ele tinha. Por isso, irmãos, que vale a pena nós servirmos a Deus. Por isso que vale a pena a gente perseverar nos caminhos do Senhor. Mas, irmão, tem tanto tempo, irmão, mas a Bíblia não fala em Eclesiastes 3 que é um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Há um tempo, e nesse tempo, irmão, não é o tempo de você sentar lá e ficar de braço cruzado, de ficar esperando. Não, é o tempo de você tomar atitude. Se você sabe que está fazendo algo errado, parar de fazer, largar, porque aí Deus vai abrir algo bom na sua vida. Seja isso em qualquer área da nossa vida, irmãos. Tem muita coisa que o inimigo tem usado para nos cegar. Mas quando o Senhor chegar, irmão, na sua vida, você perseverando, se tem um tempo certo, nesse tempo você não vai ficar ali calado, você vai clamar ao Senhor, você vai gritar a Deus: meu Deus, eu preciso da minha vitória. Mas que seja feita, como diz a oração do Pai Nosso, irmãos. É uma oração, é a única oração que nós podemos usar, a oração copiada, é a oração do Pai Nosso, E tem uma parte mais importante que eu vejo na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Às vezes nós entregamos algo na mão de Deus: Senhor, eu quero esse carro. Senhor, eu quero um carro. Aí não, mas eu quero tal carro. Tal carro. Às vezes Deus, você está pedindo a Deus um gol, e Deus te concede, não um gol quadrado, um gol bolinha, mas te concede um gol quadrado. Mas espera aí, Deus te deu algo conforme você poderia manter. Porque às vezes o gol bola você não ia ter condição de manter, às vezes o consumo é maior, às vezes as peças são mais caras. Então, irmãos, isso é um exemplo, tosco que eu dei, mas de tudo na nossa vida. Às vezes você está querendo casar, mas às vezes você está querendo, não, eu quero uma pessoa assim, assim, assado, tem que ser bonita, para onde eu chegar na igreja, todo mundo vê que, Deus realmente abençoou e casou com uma pessoa bonita. E não,
Pede a Deus uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, porque é isso daí que vai fazer a diferença. Para você não passar luta hoje, amanhã, depois de amanhã, porque buscou da sua carne. E a Bíblia fala que o que planta na carne ele vai colher. Então, irmão, não tem como eu plantar na carne e colher no Espírito. Vai passar provação. Tudo na nossa vida, irmão, tem que ser feito conforme a vontade de Deus. E perseverar para que Deus venha abençoar. Aleluia. E aqui, irmãos, nós vemos, louvado seja Deus, que Obed-Edom, ele foi abençoado quando a presença do Senhor chegou na vida dele. Tudo quanto ele tinha foi abençoado. Então, irmãos, a gente tem que pedir, clamar a Deus pela misericórdia dele na nossa vida, irmãos. A gente tem que buscar a direção, aleluia, de Deus, para que nós venhamos, louvado seja o nome do Senhor, receber, aleluia, a vitória de Deus, irmãos, na nossa vida. Aqui nós vemos que, se você estiver buscando a presença do Senhor, irmãos, aqui a Bíblia não diz que Davi desfez de Obed-Edom, mas como eu já disse, Davi, que era rei, nós vemos que muitas pessoas se acham grandes nessa terra e olham para você como que nada. Mas quando o Senhor entrar na sua vida, a situação, irmãos, vai mudar. Quando o Senhor entrar na sua vida, quando você der lugar para Deus, a situação da sua vida, ela vai mudar em nome de Jesus. Porque aqui nós vemos, irmãos, que Davi, que era rei, ele não levou a arca, mas ele colocou na casa de Obed-Edom e prosperou. E nós vemos que quando o povo disse a ele que Obed-Edom estava próspero, pois a arca, ou seja, pois o Senhor estava ali com ele, ele pegou a arca e levou para onde ela tinha que ser colocada, porque ele já estava levando. Mas quando aconteceu essa tragédia no meio do caminho, como nós já falamos, desse homem aí que não tinha a direção de Deus, que não tinha Deus na sua vida, podemos dizer que é uma pessoa que estava no pecado. Quando ele foi morto, Davi temeu, e deixou ele na casa de Obed-Edom. Irmãos, uma coisa eu te falo, que o Senhor está me tocando aqui. Às vezes, irmãos, aleluia, olha a visão que Deus me dá nesse momento. O Senhor me mostra, aleluia, como se o Senhor estivesse passando, irmãos. Vou citar um exemplo, não é assim, mas vai ficar mais fácil. O Senhor está passando aqui e alguns dos irmãos moram aqui. O outro, aleluia, mora por uma casa, tem outra casa na frente. O Senhor sai da sua casa e ele está indo na casa do outro na frente. Essa casa do meio, não. Mas quando, irmão, você clama a Deus, o Senhor me mostra nessa visão, louvado seja Deus, ele saindo, ia passando direto, mas ele ouvia naquela casa um clamor, e o Senhor voltou para abençoar. Irmãos, você que tem fé, irmãos, eu estou clamando, clama com mais fé a Deus. Às vezes o Senhor está à porta para te entregar a sua vitória, mas naquele momento você duvidou, aleluia, e o Senhor não entrou por conta da sua dúvida, porque nós sabemos que na dúvida não opera Deus. Na dúvida o Senhor não opera, então continua clamando. Se você tem algo a consertar, conserta hoje, não deixa para amanhã, porque, irmão, nós estamos aqui hoje. O tempo que o Senhor preparou para nós foi hoje. A própria Bíblia diz para nós: este é o dia que o Senhor preparou para nós. Este é sentido de agora, não este aqui. Então, irmãos, o dia que Deus preparou para nós foi esse. Clama a Deus, obedece ao Senhor, sacrifica mais a sua vida para Deus, muda os seus hábitos. Na palavra de Deus tem tudo que você pode e que você não pode fazer.
Basta meditar, para que assim a presença do Senhor chegue na sua vida e você venha ser próspero, assim como foi Obed-Edom. Porque o Senhor quis, aleluia, ele não negou. Davi quis ali, irmãos, mostra para nós o sinal de submissão, porque nós vemos que Davi falou que ia colocar na casa de Obed-Edom, e nós não vemos aqui que ele fala que não, porque talvez não, quando o Senhor quiser entrar na sua vida, quando o Senhor quiser mudar a sua vida, quando o Senhor quiser transformar o seu costume, aquilo que você gosta de fazer, gosta de comer, gosta de beber, gosta de vestir, mas que o Senhor está falando não, e você der lugar, o Senhor vai entrar e a sua vida vai ser abençoada. Até aqui, irmãos, até aqui o Senhor falou comigo essa noite, amém? Irmãos, que essa mensagem, aleluia, assim como ela falou comigo, irmãos, ela possa ter falado com cada um de nós, que nós venhamos guardar essa mensagem, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, amém?